Olá, amigos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui no escritório da Igreja Internacional da Graça de Deus para ministrar mais uma vez aos irmãos a palavra de Deus hoje, sexta-feira de libertação. Eu tenho aqui uma mensagem que nós pregamos aqui na igreja na quarta-feira e vamos falar um pouco da história, não da história, mas de uma situação que Davi ele passou. E talvez você esteja passando por algo semelhante, ou sim ou não. Cada pessoa tem um tipo de problema. Davi ele passou por uma situação difícil com a sua família, com seu filho, e uma situação muito crítica. O filho o perseguiu, o filho expulsou ele de sua casa, o filho queria matá-lo, para você ter uma ideia. E às vezes a pessoa ela passa por algo semelhante dentro da sua casa, com a sua família. Davi foi com o filho, alguém passa com o marido, alguém passa com a esposa, alguém passa com seus pais, é uma perseguição. Às vezes uma perseguição religiosa, o marido não concorda, a esposa não concorda, os pais não concordam, e vem a perseguição, vem uma afronta. Dentro da empresa que a pessoa trabalha, situações, perseguições que ela enfrenta, e às vezes não é fácil. Qualquer tipo de perseguição não é fácil. A pessoa, para vencer, ela tem que estar ligada mais em Deus. Por quê? Porque senão ela perde o sono, ela perde a paz, ela não consegue viver, ela vive sufocada. Davi, no capítulo 3 de Salmos, no versículo 1, ele começa desta forma: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Então ele diz, olha, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam. E às vezes você fala, pastor, as minhas lutas têm se multiplicado, têm crescido. Os meus adversários têm se levantado de forma muito grande. Ou seja, você ora e às vezes não consegue ver resultados positivos. Pelo contrário, às vezes a luta parece que até se multiplica. A situação parece que piora. Um relacionamento, é o seu casamento, é você com seu marido, com a sua esposa, é você com seus filhos, com seus pais, na empresa que trabalha, perseguições, parece que a perseguição até aumenta, uma perseguição do patrão, uma perseguição de um funcionário, a perseguição de um amigo da empresa que trabalha, a inveja, situações que a pessoa às vezes ela convive. Davi ele passou por isso, ele enfrentou essa situação. Ele diz mais, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Aí tem Selá é um ponto de parada. Ele para, ele reflete. E às vezes somos nós que temos que fazer isso. Muitos dizem, talvez de você, muitos dizem. Muitas pessoas têm falado de você, talvez muitas pessoas têm falado da sua empresa, do seu relacionamento. Muitas pessoas têm falado da sua maneira de viver. E já muitos dizem que muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele. E alguém fala, olha, muitos falam que não há condições, não tem como você vencer, não tem como você pagar essa dívida, não tem como você ser curado desta enfermidade, não tem como você salvar este relacionamento, este casamento, não tem como você sair dessa situação. Muitos dizem. Agora tem uma pergunta que eu faço. Você está dando ouvido a isto? Porque se você der ouvido àquilo que muitos dizem, você não vai viver. Se você der ouvido, você não vai vencer. É muito importante a pessoa entender isto. Ela ter o cuidado de dar o quê? O ouvido. Emprestar o ouvido dela para ouvir o que não presta, o que não vai levar a lugar nenhum. Então isso é importante. Talvez dizem a você, olha, não abra essa empresa que você não vai prosperar. Talvez dizem a você, olha, é melhor desistir, se separar. É melhor jogar a toalha. Talvez alguém diz que essa enfermidade é incurável. Não tem cura. Para o seu problema não há solução. Então, agora, se você parar para dar ouvido a essas vozes, para dar ouvido a essas pessoas, você não vai sair da posição a qual se encontra. Vai viver sempre ali, preocupado, vai perder o sono, não vai conseguir dormir direito.
Então é muito importante, você tem dado ouvido, porque nós temos que colocar algo no nosso coração. Nosso Senhor é o nosso Deus. Nós devemos aprender a dar mais ouvido àquilo que Deus fala e saber reconhecer quem é Deus em nossa vida. Isso aqui é importante para nós. Davi, ele falou, olha, muitos têm se multiplicado, muitos meus adversários têm se levantado, muitos dizem que da minha alma não há salvação para ele em Deus. Mas e Davi? Qual é o comportamento dele diante dessa situação? No versículo 3 ele diz, mas tu, a palavra mas, aqui é uma oposição gramatical, é uma oposição. Ou seja, em relação àquilo que Davi está vivendo, ele diz, olha, mas tu, Senhor, ele já leva a situação diante do Senhor Deus. Mas tu, Senhor, ele diz, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Olha, Senhor, eles dizem isso. A situação se agrava, se multiplica, mas eu creio que o Senhor é meu escudo. Ou seja, diante dessa situação, é o Senhor que vai me proteger. Escudo protege. É o Senhor que vai me livrar de toda essa perseguição, essa afronta, essa calúnia, essa difamação, esta perseguição, esta obra do diabo. O Senhor vai me proteger, tu és o meu escudo, a minha glória, aquele que me dá vitória, aquele que me honra. E o que mais? O que exalta a minha cabeça. Eu não vou depender de A, de B, de C para ser exaltado. Não, o Senhor vai me exaltar diante dessa perseguição. O Senhor vai mostrar a verdade, que o Senhor está comigo. O Senhor estando comigo, quem será contra? Então, a sua posição ela é importante diante das afrontas, diante das perseguições. Davi, ele fala isso, olha, Senhor, diante de tudo isso, o Senhor é o meu escudo. É a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Aí ele faz algo. Este algo você deve aprender a fazer. Por quê, pastor? Versos 4. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele não ficou chorando, não foi lá buscar chorando, pastor, ora por mim, ou irmão, ora por mim, ou fulano, ou ciclano, não. Com a minha voz, ele orou. Foi ele que foi orar. Ele foi clamar aos céus. Ele conhecia o Deus a qual ele servia. Com a minha voz, ele diz aqui, clamei ao Senhor. E o que é importante, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Novamente, sei lá. Davi tinha certeza que Deus estava ouvindo a oração dele. Essa certeza, meu irmãozinho, minha irmãzinha, tem que mover o seu coração, tem que estar dentro do seu coração. Não faça uma oração por fazer. Não adianta, você ora e fica preocupado. Então você não crê que Deus ouviu a sua oração. Você ora, mas não dorme. Ah, pastor, que meu filho saiu de casa, que... Não, espera aí. Tem que haver uma segurança. Aqueles que buscam no Senhor, a Bíblia declara, aqueles que confiam no Senhor são como os montes, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então, a pessoa que clama, que ora, crê que Deus ouviu a oração, ela tem paz. Davi, diante das perseguições, das afrontas, diante de tudo aquilo, das pessoas maldosas que falam da alma dele, que não tinha condições para ele vencer aquela situação, ele falou, vou orar, porque eu sei que Deus vai me ouvir. Aí é importante, olha só, quando a pessoa, ela crê que Deus está ouvindo, olha o versículo seguinte, eu me deitei, Davi falando, e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Quando a pessoa tem certeza que Deus ouviu a oração dela, ou ouve a oração dela, ela não perde a sua paz. O mundo pode estar desabando, a situação pode estar complicada, mas a confiança dela em Deus, que Deus ouve a sua oração e ela ora em qualquer causa, ela consegue dormir. Tem muita gente que não está conseguindo dormir porque não está crendo que Deus está ouvindo a oração dela. Não está fazendo de Deus realmente o seu escudo, a sua proteção, a sua glória, o que exalta a cabeça dela. Nós devemos aprender a crer mais nas coisas de Deus. Nós devemos aprender a acreditar mais, até mesmo que Deus ouve a nossa oração. Aí você vai conseguir dormir. Davi disse, olha, eu me deitei. Tem gente que não deita.
e dormi. Tem gente que deita na cama e fica rolando para lá e para cá, não consegue dormir. E acordei, teve um bom sono. Mas por quê? Porque o Senhor me sustentou. Deus vai te sustentar. Qual é a mensagem? Creia mais na sua oração. Diante dessa afronta, diante dessas lutas que se multiplicam, diante de pessoas que talvez falam mal de você, não acreditem no seu sucesso, não acreditam no seu sucesso, não acreditam na sua vitória, meu irmão, fiquem firmes em Deus. Creia que Deus ouve a sua oração e que Ele é poderoso para cumprir o que declarou a seu respeito. Ele deitou, dormiu, acordou porque sabia que Deus estava sustentando, sabia que Deus estava guerreando a guerra dele e Deus deu a vitória a ele. Deus é poderoso para dar a vitória a você, mas creia mais na sua oração. E se você crer na sua oração, aí você vai orar mais, porque você vai acreditar que Deus é poderoso para ser o seu escudo, a sua glória, para te exaltar, para te sustentar em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, fique na paz. Quero fazer uma breve oração, lembrando agora, para que você, membro da Igreja da Graça aqui de Maracaju, domingo agora às 8 horas, como 7 horas da noite. Não deixa o frio impedir você vir na casa de Deus. Não deixa frio, chuva, seja lá o que for. Tenha prazer de estar na casa do Pai em nome de Jesus. Aqui, para quem não conhece, Rua Comandante Camisão, número 680, no centro da cidade de Maracaju. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, Pai, em nome de Jesus. Essa breve oração apresento a vida desta pessoa que nos assiste e clamo a Deus a favor da vida dela. Manifesta o teu poder, exalta a cabeça dela. Meu Pai, manifesta a tua glória, honrando, mudando a história desta pessoa. Em o nome de Jesus, alguém está sendo perseguido, alguém está enfermo, doente, alguém que já ouviu, meu Pai, falar que não há jeito, que não há solução para ela. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos sustenta. Venha sustentar com teu braço forte, com teu poder. Venha abençoá-la de forma toda especial, ó Deus. Que toda obra do diabo na vida dela seja repreendida, anulada em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor se manifestem de forma toda especial, alcançando a vida de todos. Isto para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus te abençoe de forma rica e abundante. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.